Discípulos de Jesus têm que serem o sal da terra e a luz do mundo. Vamos ler no livro de Mateus, capítulo 5, versículos 13 ao 16, o que Jesus Cristo disse sobre isso. E disse Jesus: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, não tem jeito de salgar. O sal não serve para nada, o sal é lançado fora. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a lamparina e se coloca debaixo da cama, mas se coloca em um lugar alto, assim a lamparina clareia toda a casa. Assim resplandeça a vossa luz diante das pessoas, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a Deus, que está no céu. No versículo 13, Jesus Cristo deixou bem claro que, quem se converteu ao evangelho dele, tem que servir de exemplo para a humanidade sem Deus. Jesus comparou quem se converte ao evangelho dele com o sal. O sal serve para salgar os alimentos. Arroz sem sal não tem gosto de nada. No versículo 14, Jesus Cristo disse que o verdadeiro convertido ao evangelho dele tem que ser a luz do mundo. Ele comparou o convertido a uma cidade edificada sobre um monte. Quando se viaja à noite, se consegue ver a cidade iluminada de muito longe. O verdadeiro convertido tem que ser a vitrine do mundo. Aquele que se prostituía, já não se prostitui mais. Aquele que adulterava, já não adultera mais. Aquele que roubava, já não rouba mais. Aquele que tinha qualquer tipo de vícios, álcool, maconha, cocaína, nicotina, já foram abandonados todos os vícios que destroem o corpo. Quem acreditava e adorava deuses feitos por mãos humanas, que não andam, não veem, não ouvem, já não acredita mais em imagens de escultura, agora só crê e adora o único Deus verdadeiro, que é o Criador de todas as coisas, e também Jesus Cristo, o Filho de Deus. No versículo 15, Jesus disse que o convertido ao evangelho dele tem que ser igual à lamparina, que não se pode colocar embaixo da cama, e sim tem que se colocar em um lugar alto dentro da casa, para clarear toda a casa. Se só tem um que se converteu na família, a família tem que ver a mudança de atitudes do convertido, para que todos da família se convertam ao verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. No versículo 16, Jesus disse que a luz que existe em vocês tem que resplandecer diante das pessoas, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. As pessoas têm que ver a diferença do antes e o depois da conversão. No falar, aquele que se converteu de verdade já não fala mais mentiras, nem palavrões. No vestir, quem se converte de verdade já não usa mais roupas sensuais. Infelizmente, as pessoas não querem se converter ao verdadeiro evangelho de Jesus, porque veem no mau exemplo da minoria, que dizem que se converteram ao evangelho de Jesus, mas não mudaram a maneira de ser. Continuam na vida errada que praticavam. A salvação da alma é individual, cada um vai responder por si. Muitos que já moram no inferno, viam na terra o mau exemplo da minoria, que diziam que eram convertidos, mas negavam com as suas obras. Falavam do Evangelho de Jesus, mas não obedeciam o Evangelho de Jesus. Prezado ouvinte,
Você tem uma alma que precisa ser salva por Jesus Cristo. Você é responsável pela salvação da tua alma. Não siga o péssimo exemplo dos que dizem ser convertidos e não são. Você vai ficar frente a frente com Jesus no dia do seu julgamento. Não vai adiantar nada você querer inventar desculpas para não ir morar no inferno. Não vai adiantar nada você querer colocar a culpa nos outros. Grave bem o que você vai ouvir agora. Tudo o que você fez de errado na terra até agora está anotado no seu nome. É só Jesus Cristo que pode perdoar os seus pecados praticados. Quando vem um boleto para você pagar o que você está devendo, não vai adiantar nada você rasgar o boleto. A sua dívida não vai ser paga se você rasgar o boleto da sua dívida. Você também tem uma dívida espiritual, que está anotada lá no céu. Não adianta só você praticar boas obras. Isso não vai perdoar a sua dívida lá no céu. Para a sua dívida espiritual, que é o pecado, ser perdoada lá no céu, você precisa invocar o Senhor Jesus Cristo. Você precisa se confessar para Jesus. Você precisa pedir perdão para Jesus Cristo. Você precisa se batizar do jeito que Jesus mandou você fazer o batismo. Leia na sua Bíblia, livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Quem crer e se batizar será salvo, quem não crer será condenado. Será condenado a quê? Será condenado a ir morar no inferno. Vamos ler no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode lançar no inferno a alma, também o corpo. Prova que o ser humano tem alma. Prova que o inferno existe. Não creia no que os falsos profetas ensinam. Creia no que Jesus Cristo disse. Procure uma verdadeira igreja evangélica. Faça o verdadeiro batismo que Jesus mandou você fazer. Jesus não mandou batizar criança. Criança não tem pecados para se perdoar. Lembre-se, procure imitar o apóstolo Paulo, não o Judas Iscariotes, que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Não troque o Evangelho de Jesus Cristo por prazeres carnais que desagradam a Deus. Os que trocam o Evangelho de Jesus por prazeres carnais que desagradam a Deus, serão lançados no inferno. Não seja você mais um, ou mais uma, a ir morar no inferno. É só uma questão de tempo. Todos os que não querem se converter ao Evangelho de Jesus, irão morar no inferno. Assim Jesus disse, assim vai acontecer. Pense nisso, ouvinte.